Irmãos, uma graça muito grande a gente estar reunido, celebrando o 7º dia da nossa novena, em honra a Santa Teresinha. E durante essa novena nós temos trabalhado este tema, a esperança em tempos difíceis. Sabemos que a esperança é uma das 3 virtudes teologais. E quando nós olhamos para a vida de Santa Teresinha, nós identificamos essa virtude presente dentro da sua vida, quando ela nos mostra que mesmo diante de toda a incompreensão das pessoas que estavam ao seu redor, para poder entrar no Carmelo, mesmo diante das dificuldades que ela encontrou ali dentro do Carmelo, o seu coração era cheio de esperança, pois ela nos ensina que o fundamento da esperança é justamente a caridade, o amor. E Santa Teresinha, ela é doutora da nossa igreja e ela nos mostra esta via de amor. Então, dentro do nosso coração, no decorrer dessa novena, diante das realidades que nós estamos vivendo, diante das situações que nós presenciamos, diante das dores que nós passamos, diante das dificuldades que nós enfrentamos nesses tempos difíceis, o nosso coração hoje é convidado a revitalizar esta esperança e viver a centralidade do chamado que o Senhor nos propõe, para que assim possamos também dar o nosso testemunho para o mundo em que nós estamos inseridos, pois o cristão é aquele que porta Jesus, e assim como nós portamos nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fonte da esperança, da graça de Deus em nossas vidas, nós também somos convidados para levar aos nossos irmãos. Mas todos os dias nós temos meditado um tema, e o tema que nos é proposto nesse 7º dia da nossa novena em honra a Santa Teresinha é o ser humano e as suas fugas. E quando a gente olha para as fugas, a gente é especialista nisso, não é? Porque a hora que vem a dificuldade, a hora que vem os problemas, o que a gente faz? A vontade da gente é querer dar no pé. A vontade da gente é querer sumir. E aí nós nos deparamos com uma realidade. Qual é? Nós somos adultos, temos a nossa responsabilidade. Às vezes a gente vê adulto com atitude de criança, parece que não combina, não é? E aí nós somos convidados a nos deparar com aquilo que nós somos, a nossa essência, nós mesmos. E quantas vezes, meus irmãos, nós tentamos fugir até de nós. E a gente sabe as consequências que tudo isso gera dentro da nossa alma. A insatisfação, não é? A gente vai rezar, não consegue. A gente vai se concentrar. As perturbações que nos circundam. E aí nós somos convidados a aprofundar um pouquinho essa dimensão da fuga que nós experimentamos dentro da nossa realidade. Pois quando nós olhamos para a palavra fuga, é um substantivo. Mas esse substantivo, ele sempre está ao lado de uma ação, que ele gera um efeito de se afastar. Então, nós somos convidados a pensar: o meu coração é cheio de esperança pela graça de Deus, pelas virtudes que eu trago dentro da minha alma. E como que eu tenho lidado com os desafios do tempo presente? Porque tem situação que não adianta a gente fugir, não é? Ela está dentro da gente. Por mais que a gente queira até mudar, a gente não consegue. Mas o que nós somos convidados a compreender diante de tudo isso? E aqui eu enxergo o grande papel de Santa Teresinha nesse tema que nós estamos meditando. Santa Teresinha,
ela colocava o amor em todas as ações que ela iria realizar. Aquelas irmãs que era mais difícil a convivência, ela pedia a graça de poder amar na dimensão do Cristo e se colocava ao lado daquelas irmãs. Quando ela não conseguia fazer todas as suas atividades por conta da enfermidade, ela pedia naquele pequeno gesto de se abaixar, de pegar aquele lixo que estava ali no chão e poder levar até o seu destino final, ela colocava o amor. E aí nós vemos, meus irmãos, que diante das realidades que nós temos que lidar com elas todos os dias, diante dos desafios que nós passamos todos os dias, nós precisamos ressignificar a nossa história e enxergar aquele momento de fuga que necessitamos, ou que até buscamos como uma oportunidade para encontrar a dimensão da graça de Deus. E dentro de uma linguagem espiritual, esta fuga, que é traduzida para nós no nosso sofrimento, daquilo que nós passamos. E aqui eu gostaria de voltar àquilo que eu disse no começo dessa reflexão, pois tem situações que é entre nós e Deus, não é? Porque às vezes a gente fala assim, vou falar para quem? Parece que não tem ninguém para me escutar. A gente vive um mundo virtual, a gente tem tantos amigos virtual, mas de repente ali no concreto, quem está do nosso lado? Quem que vai nos escutar? Nessa realidade que nós estamos vivendo, e às vezes a gente fala assim, mas padre, nós vamos falar para quem? E aí Deus se apresenta a nós e aparece como esse verdadeiro amigo. Então nós somos convidados hoje a entender que aquele momento de fuga que gera dentro de nós aquele sofrimento, quando nós queremos até fugir das propostas e daquilo que o mundo nos apresenta, Deus, Ele vem ao nosso encontro. Eu gostaria que a gente pudesse imaginar o Jardim do Éden. Todos os dias, Deus ia ao encontro de Adão e Eva. O que aconteceu com eles quando eles pecaram? Eles se afastaram de Deus. Mas Deus foi atrás deles. O pecado impossibilitou justamente deles se apresentarem diante de Deus. Mas Deus foi ao encontro deles. Quantas vezes, meus irmãos, esse sofrimento que nós experimentamos dentro da nossa vida, ele gera tanto sofrimento, ele gera tanta angústia dentro da gente. E esse Deus, Ele está dizendo para nós que em todos os momentos da nossa vida, Ele se faz presente. E aqui nós precisamos entender a maneira com que Jesus se aproximava dos pecadores. Quando Jesus se aproxima de um pecador, Jesus não pergunta do passado. Jesus não pergunta do que aconteceu. Mas Jesus traz para o presente. O que você necessita? O que te trouxe aqui? E é justamente esse momento da acolhida que proporciona ao pecador, que somos todos nós, não é? Que trazemos dentro das nossas vidas as realidades, as machucaduras, aqueles momentos difíceis que nós passamos, uma oportunidade de nos encontrarmos com a graça de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu preciso enxergar esse momento do meu sofrimento, traduzido dentro de uma linguagem espiritual, como esta oportunidade que o Senhor me concede
para que eu possa me encontrar com o amado, e o encontro do amado gera dentro do meu coração a conversão, para que eu, convertido diante da graça de Deus, eu possa descobrir a centralidade da minha vida, que é viver a minha espiritualidade solidificada nesse amor. E Santa Teresinha se apresenta para nós como doutora do amor. E ao nos matricularmos nesta escola, daquela que ela se tornou doutora, nós descobrimos a grande realização da nossa vida, a grande satisfação da nossa alma, para não ficarmos buscando subterfúgios, mas descobrirmos dentro do nosso coração a alegria, pois o Senhor se apresenta a nós como aquele que nos acolhe. E o Senhor nos chama a um caminho de conversão. O que é conversão? Mudança de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente hoje é convidado a refazer a nossa rota. Hoje a coisa mais fácil que tem é a gente ir num lugar que a gente não conhece, né? Só precisa ter internet. Coloca lá nos aplicativos, traça a rota, não é? E quando a gente entra em alguma rua errada, o que ele faz? Recalcula a rota. Então, de repente, nós estamos percorrendo tantos caminhos, tantas realidades, estamos indo atrás de tantas fugas, estamos lidando com tanto sofrimento, e o Senhor nos convida a parar, a recalcular a nossa rota e voltarmos ao nosso objetivo. Pois o cristão é aquele que se põe a caminho, e o caminho que o Cristo nos apresenta, qual é? A cruz. Por isso, a imagem de Santa Teresinha, nós a vemos, e na mão esquerda de Santa Teresinha, ela traz o crucificado. Esse é o caminho que eu sou convidado a repontuar dentro da minha vida, e esse caminho que o Senhor apresenta a cada um de nós está solidificado dentro da dimensão eclesial, pois é na igreja que nós temos um encontro sacramental com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que a igreja tem 7 sacramentos. O que é o sacramento? É o sinal eficaz da graça de Deus. A igreja é a continuadora da missão que o Pai confiou a ela. E nós que usufruímos desse sacramento, vivenciado dentro da nossa vida eclesial, como um sinal perene do amor de nosso Senhor Jesus Cristo pela minha vida, pela minha história. Pois o Cristo, quando assumiu os nossos sofrimentos, o Cristo, quando assumiu a nossa dor, o Cristo nos entende. E por nos entender, Ele deixa a nós a sua igreja. E a igreja, dentro da dimensão eclesial, apresenta a nós os sacramentos como uma via de santificação. E seria interessante a gente pensar hoje, não é? Se nós estamos vivendo o ano da graça de 2023, se Jesus estivesse hoje aqui, o que Jesus estaria fazendo? Aquilo que a sua igreja faz. Pois a igreja é a continuação da missão do Cristo. A igreja, ela age na pessoa do Cristo. Então nós somos agraciados, nós temos uma igreja, nós temos os sacramentos, nós temos a oportunidade de buscar esta graça dentro da nossa vida. E o que nós precisamos fazer? Exemplo da primeira leitura hoje, do livro do profeta Ageu. Reconstruir este templo. E esta reconstrução, ela acontece aonde? De dentro para fora. Por isso, meu irmão, minha irmã,
eu sou convidado a identificar na minha história de vida, naquilo que eu estou vivendo, esta construção de Deus. E uma construção, ela é solidificada aonde? No alicerce, nas bases, nas estruturas. Então nós temos os apóstolos que nos antecederam na fé, que são colunas. Nós temos os santos, aqueles que testemunham para nós as maravilhas da graça de Deus. E ao contemplarmos hoje Santa Teresinha do Menino Jesus, nós somos convidados a nos abrir a esse amor que o Senhor tem por nós, a enxergarmos as fugas que até hoje temos vivido na nossa vida e que tem levado à nossa destruição. E nós somos convidados a repontuar a nossa vida, colocando o amor de nosso Senhor Jesus Cristo em todas as ações que nós vamos presenciar e na força do sacramento, buscar a constância que o Senhor nos pede para que nós sejamos homens realizados e também conhecedores de quem é Jesus. O final do Evangelho de hoje, ele descreve para nós que Herodes procurava ver Jesus. Qual que era a intenção de Herodes em ver Jesus? Matá-lo. Ele era rei, tinha um outro rei. O que esse outro rei estava fazendo? Querendo ocupar o seu lugar. Então, no mundo em que nós estamos vivendo, onde as pessoas são descartadas, o Senhor vem dizer para nós, cada um de nós temos o nosso valor, nós temos a nossa dignidade, e o ver, conhecer Jesus é que é o fundamento da nossa vida, e é Ele que nos ensina a fugir de todas as fugas, de todos os sofrimentos aparentes, mas enxergarmos a nossa realidade da maneira com que ela é e termos a confiança. Nós não estamos sozinhos. O Cristo caminha conosco, o Cristo vai à nossa frente. Então que nesse 7º dia o nosso coração encha de esperança. Os tempos que nós estamos vivendo não é fácil, são difíceis, mas nós não estamos sozinhos. Aqueles que nos antecederam na fé estão conosco, o Cristo está conosco e nós somos convidados a nos abrir diante dessa experiência do amor de Deus para viver com profundidade essa história de salvação que o Senhor realiza com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos nos colocar em